E aí, pessoal, tudo bom? Bom, vamos lá. Quero conversar com vocês a respeito de um RESP, recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, que trata do assunto referente ao crime de estupro de vulnerável, ok? A gente sabe que o artigo 217-A traz para a gente a ideia do crime de estupro de vulnerável, ou seja, abaixo de 14 anos, imaginemos uma menina, abaixo de 14 anos que venha a ser violentada. E o estupro do vulnerável, só para lembrar vocês, não há a necessidade, né, da violência física. Basta que a pessoa tenha menos de 14 anos, o sujeito que pratica esse ato já responderia pelo crime. Então, o RESP é 2020-230, tá? Do STJ. O ministro que trabalhou nesse processo foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ok? Vou fazer um relato aqui para vocês aqui do caso concreto, para que vocês possam entender e se posicionar melhor. Na realidade, os dois, um adolescente de 13 anos e um outro de 17, a menina com 13, ele com 17, e eles namoravam, e a partir daí tinha uma relação sexual. Em razão de uma confusão, a questão toda foi parar na delegacia, um suposto momento de ira dela, porque ele supostamente teria ameaçado ou ameaçou em terminar, seja lá qual foi a confusão. Enfim, isso foi parar na delegacia, o delegado fazendo algumas perguntas, né, chegou ao momento de entender que havia um estupro de vulnerável, tendo em vista que ela tinha 13 anos de idade, né. E a questão toda que se coloca aqui no voto, que eu achei super interessante, nós temos uma lei, obviamente, que está lá no artigo 117-A do Código Penal, 217-A do Código Penal, que trata do estupro de vulnerável. Ok, então nós estamos falando que existe dentro do ordenamento jurídico, né, uma conduta tipificada que, uma vez praticada com menor de 13 anos, sendo com consentimento ou não, ocorre o estupro de vulnerável. A questão toda a gente tem que aplicar a lei ao pé da letra de forma fria, sem observar, né, o caso concreto. Lembre-se que o fato principal é o estupro, abaixo de 14 anos. Mas nós temos as circunstâncias que compõem o fato principal, tal como se houve consentimento ou não, se esse consentimento ele é relativo, ele é absoluto, para alguns é absoluto, para outros é relativo. Nós temos que observar se desse relacionamento em que tinha essa relação, ele era estável, duradouro, se isso foi ocasional uma única vez, se a família tinha ciência e a família concordava com isso, né? Reparem que nós estamos falando de uma série de circunstâncias que estão ao redor do fato principal que necessita ser observada e levada em consideração com o juiz. Dessa forma, a gente não pode aplicar, pelo menos é o que eu venho falando, sustentando isso, e o ministro concorda com isso, ou é a posição dele, que a gente não pode fazer uma interpretação literal da lei, ou seja, aplica aquilo que está escrito ali, que se exploda o resto, né? Não vamos nos preocupar com as consequências dessa decisão ou dessa lei, desse artigo que determina incriminar uma pessoa que tenha praticado o crime. Então, esse é o histórico. Estou passando aqui para vocês, eu vou chegar no ponto mais importante, onde eu sublinhei aqui, deixei já até laranjado para chamar a atenção de vocês, isso vai estar disponível. Eu vou fazer uma leitura aqui rápida para vocês entenderem como o voto do ministro foi importante. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: certa feita, o ministro Barroso do STF e também de outra feita, o ministro Rogério Schietti do STJ, reclamaram de que é uma enxurrada de habeas corpus, uma enxurrada de recursos parando lá em cima, tanto no STF quanto no STJ. E aí a gente só tem uma coisa para dizer: se tem uma enxurrada de recursos lá em cima, é porque aqui embaixo está horrível. Quando eu falo aqui embaixo, é a primeira instância e a segunda instância. Nesse caso concreto, para mim parece que o erro vem lá já desde o delegado, passa pelo promotor, passa pelo juiz e passa pelo tribunal, que resolveram condenar o sujeito. Vamos lá. E ainda bem que temos STJ e temos STF, que faz uma análise, né,
mais constitucional, mais humanitária, mais serena para solucionar os problemas e corrigir os erros que a gente vai vendo aí diariamente. Então vamos lá. Falado tantas coisas, vai o ministro. Especificamente no caso em tela, vê-se que procede o pleito revisional, no que se refere à incompatibilidade, à impossibilidade de condenação do peticionário pelos delitos que lhe foram imputados, artigo 217-A e 147 do Código Penal. Então, ele está falando que foi aceitável a revisão criminal para rever esse caso. Inicialmente, pela análise literal do tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal, com a redação dada pela Lei 12.105 de 2009, que em se tratando de vítima menor de 14 anos, pouco importa o seu consentimento. Beleza. Então, está falando o seguinte, que é o estupro considerado de forma absoluta, né? A doutrina, todavia, alerta que o nascimento do novel tipo penal não tornará sepulta a discussão acerca do caráter relativo ou absoluto da anterior presunção de violência, vale a transcrição. Ou seja, ele está falando o seguinte, esse consentimento em que a lei fala que pouco importa, ele é absoluto ou ele é relativo? Agora, subsumida na figura da vulnerabilidade, pode se tratar da mesma como sendo absoluta ou relativa. Pode-se considerar um menor de 13 anos absolutamente vulnerável a ponto do seu consentimento para a prática do ato sexual completamente inoperante, ainda que tenha experiência sexual comprovada? Questiona ele. E vem fazendo outros questionamentos. Ou será possível considerar relativa a vulnerabilidade em alguns casos especiais, avaliando-se o grau de concretização do menor para a prática sexual? Outro questionamento. Essa é a posição que nos parece acertada. Ou seja, ele está falando o seguinte: a lei está ali, beleza, para punir os casos no geral, né? Mas há casos específicos que essa lei precisa ser flexibilizada. Então ele fala, essa é a posição que nos parece mais acertada. A lei não poderá jamais modificar a realidade e muito menos afastar a aplicação do princípio da intervenção mínima e seu correlato com o princípio da ofensividade. Se durante anos debateu-se no Brasil o caráter da presunção de violência, interroga-se. Se relativo absoluto, interrogação. Sem consenso, a bem-verdade, não será a criação do novo tipo penal o elemento extraordinário para fechar as portas para a vida real. O legislador brasileiro encontra-se travado na idade de 14 anos no cenário dos atos sexuais há décadas. É incapaz de acompanhar a evolução dos comportamentos na sociedade. Faz uma crítica ao legislador, que está hibernando há anos lá, como se uma pessoa de 13 anos, 14 anos não fosse capaz de ter relações sexuais. É obviamente que a gente vai levar isso no caso concreto, né? Mas me parece que hoje quem tem 13, 14 anos, isso já é mais que demonstrado que já há esse ato. E é caso de se pensar em punir ou não, me parece que é muito complicado ficar punindo as pessoas dessa forma. Enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala ele, proclama ser adolescente ou maior de 12 anos, a proteção ao menor de 14 anos continua rígida. Cremos já deve ser tempo de unificar esse entendimento e estender ao maior de 12 anos a capacidade de consentimento em relação aos atos sexuais. Então ele está defendendo o seguinte, gente, maior de 12 anos, que já deixa de ser criança e, portanto, adolescente, poderia ser, sim, flexibilizada essa ideia do ato sexual desde consentido, desde que analisado dentro de um contexto, como é o caso concreto. Tá? Bom, vamos lá. Tais ponderações se acham bastante razoáveis considerados os atuais comportamentos da sociedade. Aí trouxe aqui vários julgados, e o que eu quero já chamar a atenção para vocês é aqui, ó. Continua ele. Consoante já explicitado em outras oportunidades, a relativização da vulnerabilidade do menor de 14 anos deve ser reconhecida somente em casos excepcionais. Gente, ele não é a favor da liberação, ele só está falando que tem que ser analisado caso concreto, tá? Bom, se vocês escutarem algum latido aí, não escantarão que eu estou com meus amigos em casa e pode ser que eles estejam meio aborrecidos com algumas coisas. Mas vamos lá. Vitor, deixa eu continuar aqui, valeu? E aí vamos lá. Anos deve ser reconhecido somente... anos, né, de 14 anos deve ser reconhecido somente em casos excepcionais, quando efetivamente demonstrado nos autos que a pessoa apontada como vítima não se mostra incapacidade para externar um consentimento pleno. Como que isso pode acontecer? Por exemplo, o doente mental, o enfermo que não consegue se expor e está lá sendo abusado. Ok, gente? Acerca da questão
de cunho sexual. No caso, observa-se que a suposta vítima, que já contava com 13 anos e 10 meses na época dos fatos, apesar da tenra idade, tinha pleno conhecimento e consciência dos atos praticados, razão pela qual aceita se conceber, repisa-se no caso concreto o com seu consentimento em manter relações sexuais. E aí vem ele aqui, fala aqui sobre a coisa, e vem. Disto isso, hipótese vertente, observa-se que na época que a vítima tinha 13 anos, contudo, as circunstâncias dos autos, olha a circunstância que eu sempre falo para vocês. As circunstâncias denotam satisfatória conscientização da menor para a prática do ato sexual, não podendo ser ignorado o eventual consentimento por ela manifestado. Fixada tal premissa, cumpre analisar se a relação sexual entre o autor e o ofendido fora por esta consentida ou não. Nesse passo, observa-se que a ofendida já tinha experiência de natureza sexual, mesmo porque era namorado do ora peticionário desde quando ambos eram adolescentes. De tal relacionamento, inclusive, adveio o nascimento de uma criança. Vale dizer, está-se diante de um caso em que dois adolescentes se conheceram e começaram a se relacionar amorosamente, passando a manter relações sexuais. Quando a vítima contava com 13 anos, e o peticionário com 17 anos. O relacionamento se desenvolveu por, normalmente, 2 anos, vindo ambos a ter um filho em comum, oportunidade em que o peticionário já era maior de idade e imputável. Bom, isso é uma discussão banal, fala ele. E aí ele traz umas discussões aqui interessantes, e que é no seguinte sentido. Nós vamos punir uma pessoa que teve um ato de relação sexual, ou vários atos de relação sexual, com a sua amada, que nesse relacionamento adveio um filho? E a proteção à família? Nós vamos fazer uma interpretação literal? Vamos, enfim, em nome de uma lei fria, sem observar as circunstâncias do caso concreto, com posicionamento de pessoas legalistas e talvez moralistas, pelo menos no caso concreto, e talvez no dia a dia não sejam isso tudo que está demonstrando no voto lá anterior, tal como o indiciamento, tal como a denúncia, tal como o recebimento da denúncia, tal como a decisão de condenação e posterior confirmação? Não sei, eles que devem saber. Esse é um questionamento meu, né? Será que a hipocrisia está aí? Vamos aplicar a lei e pronto, acabou, que se dane o resto? E os efeitos de uma decisão? É isso que nós temos que pensar. Parece, gente, que nesse caso concreto agiu perfeitamente, com justiça o juiz, o ministro, me parece que ele agiu dentro de uma demonstração de sensibilidade em analisar o caso concreto, não somente à luz fria da lei do direito penal, e como alguns querem, ele trouxe para cá, né, a sociologia, a filosofia, o senso de justiça, a família, o ato sexual em si, do que adveio esse ato sexual, que foi o nascimento de uma criança, inclusive os dois se casaram depois, enfim. Será que seria justo nós punirmos uma pessoa, né, em razão de uma imposição da lei que até deve preservar os menores de 14 anos, mas não de forma absoluta e sim relativa diante do caso concreto? Me parece que essa é a melhor posição. Então fica aqui para vocês essas informações que eu estou passando para vocês aqui, para que vocês possam depois fazer a leitura, tá, desse julgado e tirarem as conclusões de vocês. Significa dizer que nós temos precedentes, se não é esse, não é o único, eu já pesquisei, tem outros, em que a questão, né, da pessoa, né, do estupro vulnerável, tem que ser observado ao caso concreto, portanto, é relativo esse consentimento ou não, essa menoridade ou não. É óbvio que é de 12 a 14, né, gente? Não é abaixo de 14, não é abaixo de 12, porque aí a criança realmente o ECA veda. Então, fica essas informações aí para vocês fazerem essas análises de vocês, essas reflexões. Grande abraço aí para todos.